alegria que nós estamos aqui com vocês, com os meus irmãos, né? Com o pastor Roberto, irmã Sileiva e todos os irmãos que fazem parte da minha história, que fazem parte da história dessa igreja. Nós agradecemos ao Senhor, né, de todo o nosso coração, pelas vidas dos irmãos que estão aqui, que são minhas ovelhas eternas de Itaúna, que estão aqui. Que Deus abençoe, não é verdade? E eu estou muito alegre porque eu voltei, né, hoje para estar com os irmãos aqui e louvar o Senhor pelos 16 anos dessa igreja. Os irmãos lembram da Marli? Ela agora está mais bonita, porque agora está quase ficando loura. Fiquei uma vez. Então, a Marli está aí, né? Que Deus abençoe a vida da Marli. Os irmãos lembram dos meus filhos e nós estamos felizes, porque daqui a 15 dias nós vamos receber nossa Helena. Então a gente está assim, vivendo esse momento com muita expectativa da chegada da nossa neta, que vai chegar, na verdade, dia 23. Nós estamos torcendo, os irmãos me ajudem a torcer por isso, né? Porque a gente vai viajar. Nós estávamos já pagando uma viagem, e aí a gente não sabia que Helena iria chegar em setembro, e agora a gente não tinha como cancelar a viagem ou perderia a viagem. Então nós estamos orando, porque a médica marcou para o dia 23, mas ela não pode, quer dizer, não pode, Deus é que sabe, mas a gente está pedindo para que não nasça antes, senão a gente não sabe como que vai fazer se ela nascer e a gente estiver na viagem, né? Então que os irmãos aí estejam orando para que Deus faça aquilo que Ele já determinou. Tenho dito para Jonathan e para Larissa que com certeza ela vai nascer no tempo certinho, mas vovô está dizendo, fica na caixinha até dia 23. Mas a gente agradece muito a Deus por isso, né? Então a gente louva ao Senhor por esse momento tão especial. Quando a gente vem subindo ali, né? Vinha subindo, aí passa aquele filme, né? Na nossa cabeça. Aí vi Dona Jandira, vi Valéria, aí a gente vai passando o filme, viu Renilda, né? E aí vimos Leia, vimos Lourdes, e aí a gente vai lembrando quando a gente subir aqui nessa rua tão abençoada, onde nós ficamos tantos anos, né? 21 anos só nessa rua, e Deus nos concedeu tantas coisas boas, né? Às vezes eu conto lá em Arraial do Cabo que nessa rua eu fui advogado, delegado, entrava no beco, né, da Jandira, para apartar bico e dizer, vou botar todos vocês, todo mundo junto. Então fui delegado, fui advogado, fui médico, carreguei defunto, fiz tanta coisa junto, é muita coisa, né, meu? Então realmente foi assim, momentos de Deus na nossa vida. Apliquei injeção, muita coisa, nossa, que coisa interessante. Tanto que hoje o pessoal de Arraial tem um certo ciúme, porque de vez em quando eu falo assim, está lá no centro de Itaúna. Eles, onde, pastor? Eu falei, não, desculpa, centro de Arraial. Troco tudo, né? Falando, pregando, troco tudo, falo, aqui na tribo de Itaúna. Então faz uma confusão danada, mas isso é assim mesmo. Mas louvamos a Deus por esse momento. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês esse texto de Lucas, capítulo de número 15. Esta casa é tua, né? Essa casa é tua. Nós falamos isso para Deus, mas em todo tempo e em todo momento Deus está nos falando, esta casa é sua, né? Essa casa é sua, para cada um de nós. E eu quero compartilhar de uma maneira muito especial esse texto, Lucas 15, e eu quero ler versículo 20 em diante, que diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos eu te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos alegramos profundamente por estarmos, ó Deus, aqui em Itaúna. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos meus irmãos que se reúnem neste lugar, que, ó Deus, celebram com alegria 16 anos de existência, Deus, deste povo que se chama, ó Deus, Igreja de Nova Vida, nesta localidade. Continuo te pedindo que eles sejam um farol, que brilhem, ó Deus, intensamente, que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles, assim também como os meus irmãos em Cristo, ó Deus, que atuam nos mais diversos lugares, quer na PIB de Itaúna, como qualquer em outro local, onde teu nome venha a ser pregado, exaltado e glorificado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a tua fidelidade, o teu amor acompanham a nossa história, acompanham a nossa vida, e nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor supra todas as necessidades do teu povo, que o Senhor traga paz para Itaúna, que o Senhor traga paz para São Gonçalo, para o Rio de Janeiro, para esse nosso estado, ó Deus, que precisa de uma intervenção poderosa, Senhor, da tua bênção, Deus Santo. Abençoa, Senhor Deus, as crianças, abençoa os adolescentes, os jovens, os adultos, ó Deus, os idosos. Abençoe cada família nesse local. Abençoa, Senhor Deus, os enfermos nesta hora, e que em nome de Jesus o Senhor possa estar, ó Deus, tratando, curando, sarando, abençoando, renovando, restaurando, para que a glória seja tua e somente tua. Agora, Senhor, fala ao nosso coração, porque, ó Deus, nós não temos como te agradecer todas as bênçãos recebidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Pode sentar, queridos. Quando a gente para celebrar a bondade de Deus, como os irmãos estão celebrando a bondade de Deus, a gente entende que o autor de Lucas conta a história
Lucas, ele teve uma oportunidade muito especial, porque Lucas, ele não chegou a conviver com Jesus como os discípulos. Lucas era um médico, e ele teve a oportunidade de receber muitas informações, e é possível que as informações maiores que Lucas recebeu foi de Marcos. Marcos foi o principal informante de todos os evangelhos. E aí então, é possível que Marcos esteja escrevendo dando as informações para Lucas, e Lucas está escrevendo a um homem chamado Teófilo, que era quase que um juiz, uma pessoa influente numa cidade. E aí Lucas é detalhista em falar sobre os milagres de Jesus. Ele é detalhista em contar algumas questões, mas no capítulo 15, ele vai falar sobre a bondade de Deus, que os irmãos estão celebrando, que os irmãos estão falando de uma maneira especial, que os irmãos alguns estão vestindo a camisa, essa casa é sua, essa casa que nós acabamos de cantar. E aí então, por que Lucas vai escrever com esses detalhes essa questão da bondade de Deus? Ele vai escrever para mostrar, de alguma maneira, àqueles que eram ouvintes, como os fariseus, que eram muito exclusivistas e achavam que Deus não se importava muito com as pessoas, só se importava com um grupo de pessoas que seriam os próprios judeus. E Lucas então vai escrever exatamente para que Teófilo então tivesse a oportunidade de ser um informante da bondade de Deus a partir da tríplice revelação de Deus, as três maneiras como Deus vai mostrar a sua bondade. A primeira forma é quando ele conta a história das ovelhas, e então esse pastor que em algum momento perde a ovelha, e aí então ele deixa as 99 e ele vai buscar essa ovelha que estava desgarrada, que estava perdida. Essa é uma forma de Lucas estar falando ali, olha, aqui está revelada a bondade de Deus. Deus é assim, Deus está preocupado com aquele que se perdeu, com aquele que se encontra afastado, desgarrado, com aquele que um dia esteve junto ao rebanho, mas hoje não está. E aí então, ele é detalhista em dizer que há uma grande alegria, porque o pastor deixa aquelas 99 e vai então buscar aquela que está perdida, coloca no ombro. Isso é bondade de Deus, porque esse pastor não vem de maneira alguma castigando aquela ovelha, porque aquela ovelha está desgarrada. Ele não vem de alguma maneira puxando ela por uma corda pelo pescoço, como que uma forma de dizer, olha, você esteve no rebanho e agora você se desgarrou, então vamos jogar de volta. Não, o texto então é claro em dizer que Jesus pregou, dizendo assim, a bondade de Deus é tamanha sobre a vida daquele que está desgarrado, que ele pega aquela ovelha, coloca no ombro e volta cheio de alegria. Esse é o nosso Deus. É um Deus que tem nos tratado dessa maneira. É um Deus que tem nos dado esse privilégio de entendermos o seguinte, que às vezes, em algum momento, nós nos perdemos dentro de nós mesmos. O desânimo bate, a dificuldade surge, e a gente então agora está se sentindo assim, como alguém que se desgarrou. O bom pastor, que é Jesus, vem, entende a nossa necessidade, nos coloca no ombro e nos leva de volta para somar com aquelas outras 99 que estavam no caminho do Senhor. E aí então é interessante que Jesus então vai dizer também dentro desta questão, olha, mas também o bom pastor, a bondade de Deus se manifesta através de uma mulher que tinha 10 dracmas.
E chega um momento em que ela perde a dracma, e ela perde essa moeda, e as mulheres daquela época tinham, um colar com 10 moedas, um colar, faltando uma daquelas moedas, era como se aquela mulher fosse declarada relaxada, desleixada, porque perdeu uma dracma. E aí então diz o texto que Jesus então compara mais uma vez, olha, a bondade de Deus é dessa maneira, Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém esteja longe, Ele não quer que ninguém esteja escondido, Ele não quer que ninguém esteja se sentindo abandonado, não. A bondade de Deus é como essa mulher, que uma vez descobrindo que ela perdeu a sua dracma, ela então vem, ela acende a lâmpada, ela varre a casa, ela começa a procurar, ela começa a buscar, ela começa a varrer, ela começa a viver um momento intenso de busca pela sua moeda, pela sua dracma. E quando ela encontra, ela chama os vizinhos, ela faz uma festa, ela convida todos para celebrar aquela dracma que tinha se perdido e foi achada. E aí então a gente vê essa bondade de Deus, a gente vê esse esforço de Deus, a gente vê essa vontade do Senhor na minha história e na sua história. E aí Jesus então vem e diz assim: agora, um pai tinha 2 filhos. E aí continua falando da bondade. O mais novo, certo dia, disse para o pai: pai, me dá parte da minha herança, que eu vou agora viver a minha vida, eu não quero mais estar nesse lugar, eu não quero mais fazer parte desta casa, eu não quero mais estar sob os teus cuidados, eu não quero mais, e de forma rebelde, ele se rebela contra o pai, ele sai agora, ele gasta tudo que ele tem, ele perde tudo que tinha ganho do pai. Ele agora começa a passar muitas necessidades, porque alguém longe do pai vai viver exatamente isso. E Jesus tem esse cuidado, de mostrar isso para nós, de mostrar para a nossa vida que quando nós, como servos do Senhor, caminhamos com o Pai, com a bondade do Pai, debaixo dessa bondade do cuidado do Senhor, a gente também sofre dificuldades. Nenhum de nós estamos livres das lutas, nenhum de nós estamos livres das dificuldades, mas debaixo da bondade de Deus, debaixo do cuidado do Senhor, a gente vai vencendo, vai rompendo, vai tendo a certeza de que esse Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades, com amor, com bondade, com compaixão, nos mantendo de pé, nos sustentando em todo momento. Esse é o Deus que nós celebramos, amém, irmão? Mas é interessante, amados e queridos, que diz a palavra do Senhor que agora aquele jovem não quis isso, e ele então, abandonando tudo, ele sai daquela casa, ele vai agora viver da forma como ele quer. Quantas pessoas que nós conhecemos na vida, nas histórias, que um dia esteve debaixo do conhecimento da bondade do Senhor, sabendo o quanto Deus é bondoso, mas se cansou da casa, se cansou do cuidado, se cansou dessa ideia de que, comprometidos com o Senhor, a gente tem de alguma maneira a dar satisfações ao pai e ao irmão. Não tem como. Todo comprometido com o pai tem compromisso com a casa. Todo comprometido com o pai tem compromisso com o irmão. Amém, irmão? É verdade. É verdade, não tem como nós querermos viver na casa sem estarmos envolvidos com o irmão, não tem como. E diz a palavra de Deus que então ele não queria isso, e ele sai, e ele vai viver de uma forma que a palavra de Deus usa um termo, dissolutamente, ou seja, sem compromisso com ninguém, nem com ele mesmo.
Só que, meu irmão, uma vida longe da vontade de Deus é uma vida de frutos amargos, é uma vida de perdas. Não pensem, não nos enganemos, uma vida longe da bondade de Deus é uma vida que você segue, mas você corre. E diz a palavra de Deus que apesar da bondade do Pai estar sempre disponível a ele quis viver longe do Pai. E aí ele perde tudo, porque os amigos se cansaram quando faltou o mais importante, que era o dinheiro. Começou então aquele jovem a padecer necessidades. Começou agora aquele jovem a colher sofrimento, decepções. Começou agora aquele jovem viver momentos de tristeza e com certeza de muitas perdas, de muitas lágrimas. Aí diz o texto que uma vez não tendo de comer, ele começa a se alimentar dos restos, das bolotas, dos porcos. Para o judeu, o porco é imundo. E Jesus então conta essa história para dizer o seguinte: olha, quando nós estamos longe do Pai, o que nos resta é o pecado. E o pecado é imundícia, irmãos. O pecado é algo que não faz parte da pureza de Deus. Ele passa a se alimentar da imundícia. E aí então diz a palavra de Deus que lá naquele momento ele se depara com ele mesmo, ele traz à memória o que trazia esperança à sua vida. Diz a palavra de Deus que um dia sentado ali, ele diz o seguinte: olha, quantos dos empregados do meu pai, empregados, não filhos, empregados, quantos dos empregados do meu pai tem muito mais do que eu vivo como empregado, gozam da bondade do meu Pai, e eu aqui padecendo necessidade. Ele se lembrou que na casa do Pai ele possuía o que lhe faltava longe do Pai: bondade, cuidado, suprimento e amor. O que diz a palavra? Ele diz então no seu coração: vou tomar um caminho de volta, eu vou me levantar, eu vou ir à presença do Pai, eu vou dizer para o Pai: Pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas por favor então só me trate como alguém que faça parte do serviço. Diz a palavra de Deus que ele se levanta, ele vai ter com o Pai. Diz a palavra de Deus que o Pai, a bondade do Pai, que nunca tinha esquecido do Filho, porque, preste atenção numa coisa, Deus nunca esqueceu de nenhum de nós. Deus nunca esqueceu de você. Você faz parte da casa do Pai. Isso faz sentido para você? Você faz parte da casa do Pai. Diz a palavra de Deus que quando ele está no caminho, aquele pai que nunca tinha tirado os olhos da estrada, o vê. Interessante, preste atenção nisso. Não é o filho que vê o pai, é o pai que vê o filho. Não é o filho que corre ao encontro do pai, é o pai que corre ao encontro do filho. Não é o filho que beija o pai, diz o texto que quem beija é o pai que beija o filho. É o pai que vai correndo ao encontro, porque isso é bondade de Deus. A bondade de Deus. Um Deus que nunca se esqueceu do filho que esteve distante. O pai que nunca esqueceu de onde o filho tinha saído e que é capaz de celebrar quando esse filho volta.
Um pai que está pronto a trazer de volta a esperança, porque diz o texto que quando ele começa a dizer: Pai, pequei contra ti, diz a palavra do Senhor que aquele pai diz: tragam depressa uma roupa nova, a roupa de filho. Ele agora trazia uma veste velha, envelhecida, marcada pelos traumas, marcada pelas questões da vida, pela desgraça do pecado, marcado pelo tempo em que ele esteve longe do Pai. Agora ele tem a oportunidade de viver como uma nova criatura, porque exatamente essa é a bondade de Deus frente a cada um de nós. Não levanta em conta o tempo da ignorância, manda em todo lugar que todo homem se arrependa e creia. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez uma veste nova. Uma veste nova. Tragam, por favor, o anel e coloquem no dedo. Esse anel estava guardado, porque todo filho naquela época tinha um anel de filho que o pai dava. E quando Jesus traz isso à tona, aos ouvidos daqueles, ele está dizendo o seguinte: olha, um dia a humanidade se afastou da bondade de Deus por conta do pecado, mas essa humanidade nunca perdeu o lugar especial de filho. Essa humanidade nunca perdeu o lugar de um plano perfeito da imagem e da semelhança de Deus. É isso que você e eu trazemos à nossa vida, a marca de filho. Diga assim, ó: eu trago na minha vida a marca de filho. Diga assim: eu trago na minha vida a marca de filho. Você traz essa marca. E diz a palavra de Deus que a bondade de Deus é marcada, porque é matado ali um bezerro para a celebração. Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha passado pelo sacrifício, mas a festa da celebração da volta do Filho vem com o bezerro cevado, para mostrar que o sacrifício marcava a festa. O sacrifício de Jesus na cruz marcou, selou, nos deu a oportunidade de entendermos nesta hora em que celebramos a bondade de Deus, que um dia nós estávamos perdidos e fomos achados através do sacrifício de Cristo Jesus, através do sacrifício do Senhor na cruz. E aí, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que ali é uma festa, mas que triste, ali tinha um outro irmão, ali tinha o irmão mais velho, ali tinha alguém que não conseguiu. Preste atenção no que eu vou falar aqui, a igreja está completando 16 anos. Vocês sabiam que às vezes existem pessoas que não celebram a volta do que se perdeu e que agora foi achado? Vocês sabiam que às vezes existem muitos irmãos mais velhos que ficarão indignados porque não conhecem a bondade de Deus? Aquele filho mais velho não consegue sair do lugar quando ouve o barulho das danças e da festa. A pergunta dele é: o que está acontecendo? E um dos empregados diz: você não sabe? Seu filho, seu irmão, que estava lá no mundo, gastando tudo que tinha, voltou. Aquele por quem seu pai chorava, aquele por quem seu pai sofreu tanto, ele voltou. E agora já está tendo churrasco e todo mundo está celebrando. Diz o texto que ele fica no portão indignado.
Por quê? Porque apesar de estar trabalhando na obra de Deus, não conhecia a bondade de Deus. Porque para Deus, a bondade do Pai, a bondade do Senhor nosso Deus, meus irmãos, é que haja alegria, porque Ele morreu por todos aqueles que um dia gastaram a imagem que possuíam das suas vidas, as riquezas espirituais que possuíam, gastando tudo numa vida qualquer, mas quando este reconhece que é uma oportunidade de retorno, a festa, a alegria, a celebração, o Pai se alegra, o Pai convida a todos na casa que estejam alegres. Você pode celebrar nessa noite? Essa é a vontade de Deus. Jesus mostra que Deus está mais interessado em quem eu sou do que no que faço. Jesus mostra de forma clara que Ele está mais feliz com aquele que sabe quem é na casa do Pai do que aquele que trabalha muito na casa do Pai, mas não sabe quem é. Olha que paralelo. Diz o texto que quando aquele irmão diz assim: pois é, eu trabalho com o Senhor há tanto tempo, eu trabalho com o Senhor há tanto tempo, mas não ganho um cabrito. Nunca ganhei um cabrito. Cabrito era uma carne de quarta categoria. O Senhor nunca me deu um cabrito, Ele faz questão de cabrito. Mas para isso o Senhor está matando o bezerro cevado. Aí o pai vai dizer assim: que pena, meu filho. Você trabalha tanto tempo na casa, mas não sabe quem é. Porque tudo que é meu é teu. Ou seja, tudo que eu possuo faz parte da tua herança. Você não perde nada pela volta do teu irmão. Era importante que você estivesse celebrando, porque esse teu irmão estava morto, mas ele viveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Isso é bondade de Deus. Celebrar a bondade de Deus é saber quem Deus é. Celebrar a bondade de Deus é saber, meu irmão, que eu tenho um lugar especial. E que esse lugar especial é o selo do Espírito que Deus me deu, porque eu criei em Cristo Jesus, eu fui selado, e ninguém tira de mim este selo, mas que cada um de vocês que estão aqui também tem direito do selo, e há muitos neste mundo que precisam voltar para a casa do Pai, porque o Pai tem desejo de se alegrar. Finalmente, a palavra vai dizer assim: este teu irmão estava perdido. Era justo festejarmos e nos alegrarmos, porque ele se havia perdido e foi achado. Meus amados, eu quero encerrar dizendo para cada um de vocês, para a minha vida, para a sua vida, que a melhor ação da igreja é poder dizer quem Deus é, o que Deus faz, como Ele age, que maneira Ele trabalha, por que Ele trabalha, né? E da forma como Ele age, porque essa é a maneira do grande amor de Deus para com cada um de nós. Amém? Que Deus esteja abençoando sua vida, que Deus esteja tratando o seu coração, que Deus esteja nos ensinando mais e mais a glorificarmos ao Senhor, a exaltarmos o Senhor e dizermos para Deus que Deus, Ele tem nos dado grandes privilégios. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que esteja nos dando direção em todo o tempo para sermos úteis na causa do Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Muito obrigado porque a tua fidelidade e o teu amor leva-nos a caminhos, ó Deus, que nos dá a certeza do teu cuidado. Louvamos teu nome, ó Deus Santo, porque nesta noite nós só temos que te dizer: bendito seja o nome do Senhor. Trabalha o nosso coração, trabalha a nossa vida, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, e que, ó Deus, possamos celebrar a bondade do Senhor em todo o tempo. Louvamos teu nome porque um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. Obrigado porque nós ocupamos um lugar especial no teu reino, lugar de filhos, e como filhos te bendizemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.